Falaremos hoje sobre escala métrica. Para que serve, como usar, como a gente pode explorar mais ela. Olá, tudo bem? Sou o Rudimar com as dicas do Rudimar. Lembre-se de deixar o joinha, inscrever-se no canal e compartilhar com os amigos. Hoje falaremos sobre escala métrica, para que serve, quais tipos que existem no mercado, como é que a gente pode trabalhar com elas, aproveitar o máximo possível. O que realmente é uma escala métrica? Eu chego na ferragem ou na madeireira, eu quero 1 metro. Mas tu quer o que é 1 metro? 1 metro é uma escala métrica. Tu quer 1 metro de 2 metros ou 1 metro de 1 metro? 1 metro é 1 metro, né? Uma escala métrica de 2 metros é essa escala métrica de 2 metros de madeira. Então ela abre e forma 2 metros de comprimento total. Este trabalho, esse tipo de metro de escala métrica é uma escala métrica precisa, tá? Tem vários no mercado que não são precisas, não, que tem folga. Essa é uma escala métrica que é bem rígida. Esse sistema aqui é bem firme, não solta. Com o tempo às vezes acontece de soltar, tá? Mas normal ela é ficar firme. A escala métrica é feita com madeira de bambu, tá? Muito bom, muito bem firme esse trabalho. Existe essas aqui também, tá? Também é muito boa. E com o tempo ela vai ficando folgada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a folga que essa aqui tem. Essa aqui é boa qualidade na fixação dela, só que os números vão apagando. Onde raspa um número no outro vai apagando, ó. Então isso aqui nos dificulta o nosso trabalho. Essa escala métrica já está abandonada só para uma emergência, quando não tiver mais que não trabalhar, a gente vai usar ela, tá? Porque ela começou a gastar. Não é de boa qualidade a tinta, então raspa uma na outra e não é fundo. Essa aqui, por sua vez, já pegou até tinta, tudo, pegou verniz, que é verniz não, é selador em cima e também thinner e não apagou. Por quê? Porque ela é um pouquinho mais ranhurada, ela é gravada dentro da madeira. Não é só pintada o número, ele tem saliência. A gente passa a mão, a gente sente que tem saliência para dentro da madeira. É um metro bem mais caro que esse, com certeza. E por isso que ele é melhor também, né? Não necessariamente o mais caro é o melhor, mas esse nesse caso é. Outra coisa que a gente usa, outra ferramenta que a gente usa bastante é a escala métrica trena, tá? A trena, a precisão da trena, ela se dá sempre que tu for trabalhar com 1 metro e uma trena, trabalha os dois em conjunto, trabalha sempre com a mesma ferramenta, tá? Eu uso sempre o mesmo metro e sempre a mesma trena. Por quê? Não é só a mesma marca, é o mesmo metro e a mesma trena. Porque às vezes dá diferença. Então tu pega e mede ela entre a trena e o metro. Aqui, ó, essa aqui é perfeita. É a mesma medida. Olha os 40 ali, ó. Olha os 50. Consegue ver a marquinha certinho? Vamos casar aqui então. Deu certo? Aí o 40 e 50 está perfeitamente na mesma medida. E a trena tem essa vantagem, assim, ó, a trena tu aperta o pessoal, pode deixar ali mesmo, encostou aqui assim e puxou, ela dá a medida certa dos 54 centímetros que eu tenho aqui. E se por acaso tiver uma peça aqui segurando, tu encostou a trena ali, ela tem essa folguinha, que exatamente é a grossura desse material aqui. Encostou lá, deu os meus 54, vai dar aqui. E essa trena ainda tem mais uma vantagem, que ela tem um imã nessa ponta aqui dela. Ó, ela tem um imã. Então algum material metálico, a gente vai lá até lá, encosta ela e ela fica grudada e consegue puxar bem devagarinho e ela fica firme, vai trabalhar sozinho. Eu gosto muito da trena. Essa é uma trena de 7,5 metros por 25 milímetros. 25 milímetros o que é? É essa espessura aqui, ó. Essa largura da trena é 25 milímetros. Essa largura aqui. Ela é bem larga. E por que eu gosto dessa trena? Não é pelo 7,5 metros. Quando tem 5 metros com essa largura, também é muito boa. Porque eu consigo puxar 2,30 metros, 2,40 metros, 2,50 metros, 2 metros
2,80 m aqui só com um apoiozinho de mão aqui. E ela não caiu ainda. Ela não fez o tec. Ó, esse tec acontece 2,80 m eu tinha aqui. Consigo trabalhar sem problema nenhum, sozinho. Não preciso que alguém segure a outra ponta da trena para poder medir alguma coisa. As trenas comuns mais estreitinhas, tu abre 1,5 m e ela pá, já quebra. Já cai e não consegue segurar ela. Então essa é uma vantagem muito grande dessa trena. Independente da marca da trena, a trena boa é a trena que fica firme, né? A trena boa é a trena que aparece bem os números e que não cai lá no canto. Uma manha de medidas, como fazer uma medida de teto, que a gente às vezes tá, como é que eu vou medir até lá? Tem 3 metros de altura, como é que eu vou medir? Então, tem muita. O que é o normal? Tu medir, botou a trena lá em cima, lá vim trazendo até aqui embaixo, tá? Marcou e vai e ela cai. Uma maneira que eu uso bastante aqui, isso é só uma manha que eu vou passar para vocês aqui, ó. Bota ela no chão e vai subindo com ela. Que é esse ângulo que ela vai tendo aqui assim, ó. Ela vai firmando ela. E ela vai, tu consegue ir até a medida que tu precisa ir, desde que tu tenha tempo suficiente, que é 7,5 m, eu consigo medir até 3 metros de altura sem problema nenhum aqui, sem que ela caia, tá? Essa é uma manha de medida. Aí nós temos várias outras trenas. Essa aqui é uma trena para costura, por quê? Porque ela é maleável, tá? E a trena para costura sempre dá de si, ela dá um pouquinho mais, porque o tecido dá de si, o tecido não precisa ser exato, porque se tu tiver um tecido de 10,5 cm, ele vai ter 10,6 cm, 10,7 cm, 10,4 cm, porque ele encolhe e ele fica bem flexível. Então essa trena para costura não precisa ser tão precisa. Então quando a gente fala assim, ó, o cliente mediu para mim lá, tem 52,5 cm, mas tu mediste com uma trena ou com uma trena de costura? Aquela trena de costura antigamente tinha ela redondinha, parecia um rolinho, enrolava ela como um rolinho, e ela é mais maleável. Então essa não é confiável para móveis. Também tem outra piquenique, ó, que eu ganhei numa exposição da Freud. Essa não é maleável, ela é firme, ela é trena mesmo, metal. Então é confiável. E por aí fora. Bom, nós temos os metros, as réguas comuns, que nos dão de 0 a 30 centímetros, sempre cuidando a questão do começo, o zero, onde é que começa o zero, tá? Porque no caso do metro, da escala métrica, já o zero começa na ponta mesmo da peça. Encostou ali, dá zero. Nesse caso, não dá zero, tá? O zero está um pouquinho à frente. E tem algumas ainda que tem mais meio centímetro de folga até chegar no zero. Então tem que cuidar esse tipo de coisa quando for medir, quando for encostar a medida. Aqui eu tenho uma escala métrica que os arquitetos usam, que é uma escala métrica transferidor. Ele transfere uma medida. Aqui se consegue enxergar aqui 1 para 25, 1 para 20. 1 para 20. O que significa 20 aqui? Tá? Significa que uma peça aqui significa 20 metros. Ou 20 centímetros. Ou é 1 para 20. Tu tens uma medida. Quando tu tens uma medida o arquiteto normalmente coloca tudo em escala, a tua medida. Então aqui vamos supor aqui que nós temos 9 centímetros. Os 9 centímetros no 1 para 20, ele vai dar 1,8. 1,8 vai dar 9 centímetros. Isso pode dar 90, pode ser, vamos dizer que seja 90 metros, vai dar 1,8 nessa escala. É uma escala transferidora, para conseguir fazer mais fácil uma medida. Vai fazendo, isso é para desenho, específico para desenho, tá?
Não vou entrar nesse mérito porque não é realmente a minha área. Eu só uso dessa escala para poder transferir a medida do cliente para mim. Quando o arquiteto me alcança um projeto que ele tem a medida lá, ele coloca no quadradinho do canto lá, tá 1 para 25, ou 1 para 20, ou 1 para 75, 1 para 50. Então eu pego a minha escala métrica, o meu transferidor de 1 para 50 e meço quanto é que tem 1 metro, a medida do móvel, pela escala do desenho. Tá? E esse já me acompanha há muito tempo, tanto é que o estado que ele está aqui, vocês terem uma ideia. Uso faz bastante tempo isso aqui. Hoje nós falamos sobre metros. Metro, escala métrica, como a gente trabalhar e como a gente encontrar melhores deles e mais firmes. Existe também desses aqui em plástico no mercado. Se um metro dele, se 1 metro tem 1 metro, perfeito, não tem problema nenhum de ser plástico. Ele tem preconceito de ser plástico, tem. Ele é mais macio, ele é mais flexível, não é tão rígido, tão firme que nem esses. Cada um se adapta do jeito que gosta. Tá? Tem gente que gosta mais desse, mais daquele outro, e por aí afora. Um abraço a vocês, muito obrigado. Lembre-se de deixar o joinha, inscrever-se no canal e compartilhar com os amigos.